Nesse momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos reunidos na presença do Senhor Jesus para adorá-lo. Os irmãos podem sentar, que nós estaremos fazendo uma explanação a respeito da Páscoa, do ponto de vista da Bíblia Sagrada, porque o mundo comemora a Páscoa de uma maneira assim deturpada, não é como a Bíblia ensina. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que a Páscoa, ela é uma festa judaica. Ela foi instituída por Moisés, quer dizer, por Deus, através do seu servo Moisés. Eu quero ler no Êxodo, capítulo 12. Na verdade, irmãos, o capítulo 12 e o capítulo 13, até o versículo 16, fala sobre a Páscoa. Não dá para a gente ler tudo, porque o capítulo é grande, mas nós vamos fazer um resumo a respeito dessa importante festa religiosa judaica instituída por Deus. Então, no livro do Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós encontramos o seguinte: o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Observe aí que eles estavam no Egito ainda, não tinham saído do Egito para ir para Canaã. Então Deus falou a Moisés e a Arão, seu irmão, no versículo 2: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse primeiro mês é chamado de Abib, o primeiro mês do calendário judaico, é o mês de Abib, ou Nissan, também é chamado de Nissan. Posteriormente, quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico, eles voltaram, e então chamava o mês de Abib, passou a ser chamado Nissan. Então nós vemos que Deus, ele instituiu a Páscoa, e nós sabemos que ele fazia parte importante, ou o principal elemento da Páscoa judaica era o cordeiro pascal, um cordeiro que era imolado em lugar do primogênito, porque a 10ª praga que Deus enviou sobre o Egito a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Então Deus tinha dito através de Moisés que ele atravessaria o Egito e mataria todo o primogênito, tanto de pessoas humanas como também de animais. Foi a pior praga, porque Deus mandou 9 pragas e Faraó não deixou Israel sair do Egito. Então Deus anunciou: eu vou mandar a última praga, e essa 10ª praga vai ser a morte do primogênito, desde o primogênito do prisioneiro que está no calabouço, na prisão, no calabouço,
até o primogênito de Faraó. Deus disse que ia destruir, matar. O anjo destruidor iria passar à meia-noite, e toda casa que não tivesse o sinal do sangue do cordeiro nas suas ombreiras e na sua verga, em cima e na lateral, nos batentes das portas, se não tivesse sangue, então o anjo ia matar. Por isso Deus disse que era para Israel imolar, sacrificar um cordeiro, e pegasse o sangue desse cordeiro, colocado numa bacia, ele seria aspergido, espalhado na porta da casa, nas ombreiras, quer dizer, nas laterais, e na verga em cima tinha que ter o sangue do cordeiro. Eles pegavam uma planta chamada de isopo e embebia aquela planta no sangue e passava na porta. Isso significava libertação. Então a Páscoa celebra a saída de Israel do Egito. Essa é a primeira festa das 7. Deus instituiu 7 festas para Israel comemorar, e a primeira delas é exatamente a Páscoa. A palavra Páscoa é uma palavra grega, Páscoa no grego, foi transliterada para o português, como Páscoa, que significa passar por cima, saltar, pular. O que significa isso? Ia vir o anjo, toda casa que tinha sangue, o anjo passava por cima da casa, ele não entrava na casa, mas os egípcios, eles não marcaram as suas casas com sangue. Por isso o anjo destruidor entrou na casa dos egípcios e matava o primogênito, o filho mais velho dos animais e das pessoas. Isso traz para nós, tudo isso aponta para Jesus, que é nosso cordeiro. Em Números 33, versículo 3, eu vou ler aqui para os irmãos para a gente ganhar tempo. Números 33, 3 diz que partiram de Ramsés no dia 15 do primeiro mês, que é no dia após a Páscoa, porque a Páscoa ela era celebrada no 14º dia do primeiro mês do ano, que é o mês de Abib. No dia seguinte ao da Páscoa, os israelitas saíram de mãos erguidas à vista de todos os egípcios. A situação ficou tão grave para o Egito que eles expulsaram Israel. Israel foi expulso do Egito, foi pressionado pelo povo, pelo rei. Então agora sai, agora pode ir, nós não suportamos mais tanta praga, pragas de gafanhoto, rãs, trevas, piolho, e assim tantas pragas, saraiva, chover pedra. Imagina você num lugar onde está chovendo pedra. Então, trevas, todas aquelas pragas, o faraó endurecia o seu coração e não deixava Israel sair lá da terra do Egito para ir para o Monte Sinai fazer ou celebrar uma festa para Deus. Então eles partiram de Ramsés, que era uma cidade egípcia, uma cidade do Egito, e eles saíram de mãos erguidas, significa corajosamente. Eles saíram
Outro ponto importante é notarmos que a Páscoa era uma festa noturna, ela era celebrada à noite, né? O cordeiro, ele era imolado, ele era sacrificado à tarde, ao pôr do sol, e entrava noite adentro, eles comendo a carne do cordeiro, que deveria ser assado, não podia ser carne crua. Moisés disse: não pode ser carne crua, não pode ser cozido em água, mas assado. E assim eles comiam o cordeiro pascal. Se uma família era muito pequena e não conseguia comer um cordeiro inteiro, o holocausto, então juntava com a família do lado, com o vizinho, para celebrar a festa da Páscoa. E eles deveriam comer o cordeiro com os lombos cingidos, a cintura, os lombos cingidos, também com sandália nos pés e o bordão na mão. Por que eles deveriam fazer assim? Porque havia pressa, não poderia comer pão com fermento, não podia comer, era proibido durante 7 dias, que é do dia 15 de Abib ao dia 21, 7 dias ou uma semana, eles iam comer pão azedo, ou pão sem fermento, não fermentado. Por quê? Porque o fermento, o pão para levedar, a massa, exigia tempo, tinha que esperar o fermento agir, e Deus tinha pressa para tirar Israel do Egito, e Ele tirou Israel do Egito apressadamente. Por isso eles não podiam esperar a massa do pão fermentar até o dia seguinte, e durante 7 dias eles comeram pão chamado asmo, ou pão sem fermento. Outro ponto importante é que, além do cabrito, poderia ser um cordeiro ou um cabrito para celebrar a Páscoa, tinha que ter também ervas amargas. O que significa as ervas amargas que eles tinham que comer? Significa lembrança, é uma lembrança da vida amargurada, a vida de amargura, de sofrimento que Israel vivia no Egito como escravos. Eles eram escravizados, explorados, maltratados pela mão forte de Faraó e dos seus líderes. Então, essa erva amarga é para lembrar da amargura, do sofrimento que Israel teve quando passou lá 430 anos. Preste bem atenção, não foram 4 dias, nem 40 anos. O tempo que Israel ficou no Egito, desde José até Moisés, a Bíblia diz que foram 430 anos, o de Abraão a Moisés, eles ficaram ali naquele país, e eles eram explorados, mas Deus tirou Israel da escravidão. A Páscoa significa libertação, a Páscoa significa êxodo, a palavra êxodo significa saída. Então a Páscoa celebra a saída de Israel do Egito, naquela noite memorável. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1, está escrito: guarda o mês de Abib. Abib significa espiga, o nome Abib, porque era um calendário agrícola. Em Israel era uma nação
agrícola. Então Deus disse para que eles guardassem o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor. Observe que a Páscoa é uma festa do Senhor. É interessante isso, porque Deus gosta de festa. O nosso Deus, Ele é um Deus festeiro. Ele gosta de ver o povo se alegrar. Ele gosta de ver o povo com muita alegria servindo a Ele. Então Deus instituiu a Páscoa e eles deveriam se alegrar, celebrando a festa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito. Então, para Israel, a Páscoa, ela era e é, até hoje, o judeu praticante, ele celebra a Páscoa em Jerusalém. Quando a Páscoa foi instituída, ela era uma festa familiar. O que significa? Que ela acontecia dentro das famílias, dentro das casas. Com o passar dos anos, ela passou a ser uma festa coletiva e pública. Era feita em Jerusalém. Aí os judeus tinham que peregrinar até Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor, essa festa de liberdade. Então eles todo ano tinham que comemorar a Páscoa. Mas interessante, irmãos, se a gente ler ao longo da Bíblia Sagrada, você vai descobrir que Israel nem sempre celebrou a Páscoa. Eles, digamos assim, entraram para o caminho da idolatria, da infidelidade, e esqueceram de celebrar a Páscoa durante muitos anos. Então Deus levantou o rei Ezequias e celebrou a Páscoa em Jerusalém, no segundo mês, em vez de ser no primeiro. Por quê? Porque os levitas, os sacerdotes, eles não estavam puros ou purificados. Então eles adiaram a celebração um mês à frente, para que todo levita e sacerdote fossem purificados e santificados para celebrar a Páscoa do Senhor nosso Deus. Então nós vemos aqui que o Israel negligenciou essa festa, não viu nela muita importância. Então só alguns reis que promoveram reformas celebraram a Páscoa. A Bíblia diz que no tempo do rei Josias foi celebrada a maior Páscoa de Israel, que envolveu todo o povo, e eles ficaram alegres, satisfeitos com a Páscoa, com a celebração daquela festa. Um teólogo ele disse que o êxodo, quer dizer, a saída de Israel do Egito, é tão importante para o judeu como a cruz é para o cristão. Entenderam? Que nossa festa principal, nós que somos cristãos, não é a Páscoa, mas é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela também tem a ver com a Páscoa, né? Jesus, ele celebrou a Páscoa, e na celebração da Páscoa com os apóstolos, ele instituiu a ceia do Senhor. Então a ceia, ela é baseada na Páscoa judaica. Isso nós vamos ver daqui a pouco. No capítulo 23 de Neemias, versículo 5, vou ler também. No dia 14 do primeiro mês,
ao entardecer é a Páscoa do Senhor. Você sabe que o calendário judaico, o calendário religioso de Israel, ele é baseado no pôr do sol, é solar. O dia começa às 18 horas e termina no outro dia às 18 horas. Não é igual ao nosso caso aqui, que começa meia-noite, né? Nosso dia termina meia-noite e começa então às 0 hora o dia seguinte. Israel conta o dia a partir do pôr do sol. É por isso que os adventistas, por exemplo, comemoram o sábado, já na sexta-feira, 18 horas, começa o sábado. E eles vai até no dia seguinte, que é o dia que é 18 horas. Então, de um pôr do sol até o outro pôr do sol é um dia. Então, Israel, ele celebrava, como já foi dito, à tarde, ao pôr do sol. Números capítulo 9, versículo 5, repete, né? Diz que celebraram a Páscoa no dia 14 do mês de abril, aliás, Abib, à tarde, no deserto do Sinai. O que é interessante essa referência? Que Israel já começou a celebrar a Páscoa no deserto, antes de eles entrarem em Canaã com Josué. Eles, no tempo de Moisés, celebraram a segunda Páscoa, ali em pleno deserto do Sinai. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E também no tempo de Josué, depois que Moisés morreu, Deus levantou um líder, sucessor de Moisés, chamado Josué. E Josué também teve o cuidado, o zelo de praticar a Páscoa do Senhor. Eles estavam obedecendo a Deus, realizando aquela festa lá no lugar chamado Gilgal, um lugarejo que foi o primeiro lugar, a primeira terra que Israel conquistou depois que eles atravessaram o Jordão sob a liderança de Josué. Então diz que eles estavam acampados em Gilgal. Então os israelitas, eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, do pôr do sol, nas planícies de Jericó, perto da cidade de Jericó. Isto é muito importante e serve de lição para nós. Muitos cristãos negligenciam as festas, nós temos a ceia. Muitas pessoas não valorizam a ceia do Senhor com tanto zelo e dedicação, mas Deus, Ele quer que nós celebremos a intervenção de Deus na história do seu povo. Então, como eu disse antes, Deus, Ele é um Deus festeiro. Fez a festa da Páscoa, ligada ao Êxodo, a festa dos pães sem fermentos, que era a segunda festa, e a festa da dedicação, que era a consagração do templo, festa das trombetas, festa dos tabernáculos, festa das colheitas, festa das semanas, e assim sucessivamente. 7 festas que Israel celebrava durante um ano. E Deus disse que cada um traga alguma coisa para oferecer. Nenhum homem apareça de mãos vazias na festa. Eles levavam
o cabrito ou o cordeiro, levavam pão. Era uma refeição. Era uma refeição. A ceia do Senhor, originalmente, era também uma refeição, né? Na igreja primitiva, não é como nós hoje, né? Pegamos um pãozinho desse tamanhozinho, um cálice desse tamanho. Se você falar isso para o judeu que isso é Páscoa, ele jamais vai entender que a Páscoa era um cordeiro assado, certo? Vinho, né? Tinha vinho, tinha ervas e pães. Era uma festa, uma ceia, igual a gente faz a ceia de Natal, aquela mesa preparada. Com o passar dos anos, a igreja cresceu, né? Então eles diminuíram o pão e diminuíram o cálice para facilitar, ou talvez até para economizar. Mas isso é outro assunto. Então é importante lembrar que Deus, Ele age na história do homem, e essa festa marca exatamente as intervenções de Deus na história do seu povo. Também no livro de Reis, eu já citei aqui, no tempo do rei Josias, eles celebraram a Páscoa. Olha o que diz aí em 2 Reis 23, 22. Celebraram a Páscoa desde quando, pois não se celebravam a Páscoa desde quando os juízes julgavam Israel, nem durante o tempo dos reis de Israel, nem mesmo durante o tempo dos reis de Judá. Aqui tem uma informação dizendo que, como eu disse há pouco, eles negligenciaram essa festa desde o tempo dos juízes. O tempo dos juízes começa depois de Josué. Quando Josué morre, né? Então Deus levanta juízes, e levantou 15 juízes na história de Israel, né? São 15 juízes, eram homens cheios do Espírito Santo, que libertava Israel dos seus opressores. Assim Deus levantou Samuel, que foi o último juiz, e os primeiros juízes, né, Otoniel, Sansão, né, e outros, perfazendo o número de 15. Durante todo esse tempo, mais ou menos 350 anos, Israel não celebrou a Páscoa. Eles estavam envolvidos com outras coisas, foram, como eu já disse, entraram para a idolatria, se tornaram escravos muitas vezes dos seus vizinhos, né, dos filisteus, dos midianitas, e assim sucessivamente. Então, o que Josias fez? Vamos celebrar a Páscoa do Senhor, assim como ele ordenou no livro da aliança, que é no livro de Êxodo, o livro da aliança. Então Josias, ele organizou a maior festa da Páscoa da história de Israel. E também em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 15, vai falar agora a Páscoa no tempo de Ezequias, o grande rei Ezequias. Então imolaram o sacrifício da Páscoa no 14º dia do segundo mês, e os sacerdotes e levitas, humilhados, está escrito que eles estavam humilhados. Sabe por quê? Porque eles ficaram com vergonha, porque eles não estavam preparados para celebrar a Páscoa, não estavam purificados ou santificados para celebrar no primeiro mês. Então passou para o segundo mês, eles então trouxeram sacrifícios ao templo do Senhor,
Então, nós vemos aí, né, repetindo, e eles celebraram a Páscoa, ainda que atrasado. Hoje acontece também, né? Às vezes um crente, por um motivo ou outro, ele não pode participar da ceia. Então, às vezes acontece a segunda ceia, né, para atender aquela pessoa que não pôde preparar, não pôde participar da primeira ceia. Então, Josias, ele celebrou a Páscoa ao Senhor, e diz a Bíblia que eles então organizaram essa grande festa, que se transformou numa assembleia, numa comunidade dos filhos de Israel. Então sacrificaram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas. Todos sabem, né? Os levitas são descendentes de Levi. Levi era filho de Jacó, uma tribo de Levi, os levitas. Todo sacerdote, ele era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Entenderam? Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Eram escolhidos. Outro ponto interessante é que depois do cativeiro babilônico, né, Israel foi para o cativeiro. Nós falamos de Moisés, Josué, os juízes, depois vieram os reis de Israel, e então veio também muito tempo depois o cativeiro, quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia, ou a terra dos caldeus. Então passaram 70 anos, né, aproximadamente 70 anos no cativeiro da Babilônia. Então, através de Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, ele voltou. Esdras, Neemias e Zorobabel, esses três, Esdras, Neemias e Zorobabel, eles lideraram a volta para Jerusalém. Então Israel deixou a Babilônia, o império babilônico, e voltaram para Sião, para Jerusalém. E Esdras, então, na liderança dele, eles celebraram a Páscoa do Senhor. Está em Esdras capítulo 6, versículo 20. Pois os sacerdotes e levitas se tinham purificados como se fosse um só homem. Todos estavam puros e sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados e por seus irmãos, os sacerdotes, e por si mesmo. Então ele organizou essa festa depois do cativeiro, quando os exilados, né, os que estavam no exílio, voltaram para Jerusalém. Então eles celebraram a Páscoa do Senhor. Agora vamos para o Novo Testamento. Aqui nós vamos rapidamente ler alguns versículos. No Novo Testamento também a Páscoa ela era celebrada. Está em Mateus capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então os discípulos, eles aproximaram de Jesus e perguntaram para Jesus: onde nós vamos celebrar a Páscoa? Jesus então já tinha programado, já tinha organizado, combinado com um homem lá em Jerusalém, para que na hora certa
tudo estava preparado. Então os discípulos foram e encontraram certo homem em Jerusalém, que levou eles para uma casa que tinha um terraço, um cenáculo, e ali eles organizaram, prepararam a Páscoa do Senhor. Então nós vemos que Jesus, ele celebrou em Lucas capítulo 22, no Evangelho de Lucas, diz que Jesus, ele quis muito comemorar a Páscoa com os discípulos. Ele disse: eu quero muito, não é pouco não, eu quero muito, faço questão de celebrar a Páscoa juntamente com os discípulos no cenáculo. Então eles prepararam a Páscoa. Nós vemos que os pais de Jesus, José, o pai adotivo de Jesus, e Maria, todos os anos, Lucas 2,41, todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, quando Jesus tinha 12 anos, ele foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa com a sua mãe, seu pai, pai adotivo, porque Jesus, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai, e como divino, ele não teve mãe, mas tem o Pai Celestial. Então eles celebravam a Páscoa. Foi quando eles esqueceram Jesus no templo, foram embora e perceberam que Jesus não estava com eles. Então eles voltaram a Jerusalém, caminharam o dia inteiro e encontraram Jesus juntamente com os doutores da lei no templo, interrogando, fazendo perguntas e respostas para Jesus, e eles ficavam maravilhados de ver as respostas que Jesus dava para as suas perguntas. Então, todos os anos, Jesus ia com a sua mãe e seu pai a Jerusalém celebrar a Páscoa, como judeu que era, Jesus é judeu da tribo de Judá. Então ele também celebrava a Páscoa, não com chocolate, nem com ele, mas com um cordeiro pascal. Eu já disse aqui, em Lucas 22:15, ele disse: tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco. A minha alma anseia profundamente, porque Jesus sabia que ele era o cordeiro pascal, o verdadeiro cordeiro, sem mácula e sem ruga, sem defeito. Então Jesus, ele é esse cordeiro imaculado, sem defeito, que morreu por nós na cruz do Calvário. Lembra que Deus disse para Moisés: para o cordeiro, o cabrito, tem que ser sem defeito. Não podia oferecer um cordeiro aleijado, com a pata quebrada, ou com sarna, ou cego, ou manco. De modo nenhum. O cordeiro pascal era imaculado, sem defeito, perfeito, e assim ele podia ser imolado para a Páscoa. Tudo isso traz lições para nós. Nós não podemos dar para Deus o pior, mas tem que ser o melhor. O melhor que nós podemos é o cordeiro sem defeito, para ser imolado ou sacrificado. O apóstolo Paulo, ele espiritualizou a Páscoa,
ele disse em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7: removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, sem fermento, sem hipocrisia, porque o fermento significa hipocrisia. Nos evangelhos, Jesus falou: toma cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Então Paulo diz: tira, lança fora a hipocrisia, lança fora o fermento velho, e seja uma massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi crucificado. Observa isso, que aqui nós temos a ceia, ou a Páscoa cristã. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, já foi crucificado, e foi crucificado de uma vez por todas. Não precisa de morrer uma segunda vez, mas uma única vez ele se entregou por nós no Calvário. E o próprio João Batista, a primeira vez que ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, glória a Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. No segundo dia, no dia seguinte, Jesus estava passando e João viu Jesus de novo e disse a mesma coisa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os discípulos de João ouviram João falar aquilo a respeito de Jesus, eles disseram: já que ele que é o Cordeiro te há o prazer, vamos a partir de agora seguir Jesus. E eles passaram a seguir a Cristo. Então houve uma transferência. Eles eram discípulos de João Batista, agora passaram a ser discípulos de Jesus. André, Felipe, Pedro, Natanael, então, eram os discípulos de Jesus. Alguns deles foram discípulos de João Batista. Hebreus capítulo 11, versículo 28: pela fé eles celebraram a Páscoa. Observa que tudo exige fé. É pela fé que nós observamos a ceia do Senhor Jesus. É pela fé que Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Então o Cordeiro, ele morreu em lugar do primogênito. Houve aí uma substituição. O Cordeiro substitui o primogênito. Assim também Jesus morreu em nosso lugar. Não precisa de eu fazer um sacrifício, eu entregar minha própria vida para a morte. Não, Cristo Jesus morreu em nosso favor e em nosso lugar. Louvado seja Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 diz assim: mas fostes comprados ou resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Pedro diz: não foi comprado e nem com ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem defeito e sem mancha. E para encerrar, nós lemos aqui Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Olhem que o Apocalipse
o último livro da Bíblia, João teve uma visão e ele viu, né, nisso, Apocalipse 5:6. Eu vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, dos 24 anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, se você ler o Apocalipse, Jesus, ele aparece como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e com o seu sangue comprou para Deus homens de toda raça, tribo, línguas, povos e nações, e entregou a Deus um cordeiro que parecia que estava morto, mas nós sabemos que o cordeiro, ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, conforme já foi dito aqui no início desse culto. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Hoje é o domingo, né, da ressurreição. Então, Jesus, nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado, no sacrificado, mas também ressuscitado ao 3º dia, e ele vive para todos sempre. Louvado seja Deus. Esse Cordeiro, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, porque ele nos resgatou. Ele é o nosso Redentor. E possamos então permanecer firmes, né, celebrando a festa da Páscoa, reconhecendo que Jesus Cristo agora é a nossa Páscoa, é a Páscoa cristã. Amém. Eu agradeço a oportunidade.